O News de hoje está como você gosta. Nós vamos falar do time. Sábado, um compromisso complicado em Santa Catarina. E o técnico Maurício Souza está mesmo propenso a escalar os 3 bons zagueiros que temos no elenco. Mas e o restante do time? Como vai ser posicionado? E Nenê, hein? Como é que tá a situação do vovô? Vamos falar também do Criciúma. Lá em Criciúma, a diretoria do Tigre pede paz nos estádios. E que bom! E vamos falar sobre uma semana importantíssima para o futuro. Sobre a SAF. Quinta-feira, a apresentação oficial, a primeira da 777 aos sócios e torcedores da sua proposta. Vamos trazer alguns detalhes que apuramos nos bastidores daquilo que vai ser apresentado. Dúvidas que surgem por muitos vascaínos. E vamos falar da situação de Andrei. É um jogo de confia e desconfia. Um lado quer renovar, o outro lado também quer. Mas fica na dúvida, o Vasco é o do passado ou será um Vasco com grana daqui a um mês? Maiores detalhes na sequência do AVNews. A gente volta já já. Depois dela, e agora da novidade, o recado da Enamo.shop, que está patrocinando a manchete, o Abre do AVNews. Estou aqui para apresentar para você a Enamo.shop. É um site de games, genuinamente 100% games. Mas olha, também é considerado um método de trabalho. Imagine só, você que curte game, adora jogar e ainda pode ganhar um troco. Só na Enamo.shop. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição, você tem todos os detalhes de como fazer o registro, como jogar, quais são os jogos. Inclusive tem grupo de Telegram para você ter as dicas para muitos desses jogos. Olha só esse jogo. Esse jogo é muito especial. Jogo das cores, da bolinha com cores. Você precisa acertar a sequência de cores e a estratégia, com você descobrindo a próxima bolinha que vai surgir. Seja vermelha, seja verde ou empate. Você pode apostar, pode dobrar, você pode ganhar dinheiro apostando e também brincando com o jogo das cores. Cenzinho na Enamo.shop, vamos lá! Sobe aviãozinho, sobe helicóptero, sobe, 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 sobe. Olha o multiplicador, vou brecar, brequei! Boa! Enamo.shop. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022, o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Eu quero, na abertura desse news, dar um recado da 1xBet. A maior parceira, grande parceira 1xBet, já desde o início do canal Atenção Vascaínos e também do canal AV+, acreditando na plataforma. A 1xBet é uma empresa séria, que paga bem, paga rápido e você aposta com segurança. A 1xBet tem aqui embaixo, no primeiro comentário, um link. Você faz o seu cadastro e tem a aposta dobrada usando a palavra Vascaínos. Colocando Vascaínos, você dobra a sua primeira aposta. Colocou 100, vai para 200. Colocou 150, vai para 300. Tô com menos grana, coloquei 50, 100 reais. E aí você joga, se diverte. É uma recreação para você poder ganhar o seu dinheiro e também se divertir. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O grupo do Vasco se reapresentou e a expectativa pelos ajustes no time do técnico Maurício Souza. O Vasco vem de um empate em casa domingo passado no Maracanã lotado em 0-0 com o Sport Clube do Recife. Tem 31 pontos e pode ficar mais distante ainda do Cruzeiro, que vai jogar agora à noite. Mas o importante é estar entre os 4. E o Vasco sábado tem um compromisso contra o 5º colocado. Está a 8 pontos do 5º. Se vence, fica 11. Se empata, mantém os 8. Por isso, todo cuidado é pouco. Montar uma equipe competitiva que precisa suprir algumas ausências. Anderson Conceição, nosso capitão, está de volta, sem problema, cumprindo suspensão
depois da expulsão que teve em Novo Horizonte. Nenê ainda é dúvida. O jogador está evoluindo muito bem, extremamente profissional, como sempre foi em toda a carreira, tratando dia e noite, noite e dia, com os fisioterapeutas do Vasco da Gama. Hoje, inclusive, já esteve na bicicleta, já começou a pedalar, tentando dar uma melhorada. Porém, Nenê luta contra o tempo, porque tem até quinta-feira, depois de amanhã, para definir a sua situação. Ele tem o edema na perna direita, sente um pouco de dor, o exame deu a possibilidade de rompimento, por isso que ele foi impedido de atuar diante do Sport Recife, porque em Novo Horizonte ele não teve nenhum tipo de impeditivo pelo exame e jogou normalmente. Mas agora precisa se recuperar e estar apto para o jogo de sábado em Criciúma. O edema ainda existe, ainda incomoda e preocupa. Diria hoje que a situação de Nenê para jogar sábado não é fácil, mas é bom que o torcedor cruzmaltino saiba. Todos os esforços estão sendo feitos por parte de quem trabalha no Vasco e principalmente por parte de Nenê. Diante desse quadro, e sem Gabriel Peck e Edmar, o lado esquerdo do Vasco, todo fora por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Maurício Souza pensa sim em testar os 3 zagueiros. Como a gente informou ontem na nossa live tradicional de segunda-feira, informamos aqui de que Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Danilo Boza devem formar o trio de zagueiros. Maurício Souza não definiu que será assim, mas está muito propenso a fazer 3 zagueiros e uma linha de 5 quando for atacado, com Léo Matos pela direita e Riquelme pela esquerda. Riquelme é um jogador que tem uma tendência mais ofensiva e é o jogador da posição. Inclusive, Maurício disse depois do jogo contra o Sport que a tendência é que o Riquelme seria realmente o substituto do Edmar. Se ele não quiser colocar os 3 zagueiros, quais seriam as opções? Bom, manter o formato com 4 jogadores atrás, apenas trazendo o Anderson Conceição no lugar do Danilo Boza e o Riquelme espetado pela esquerda. Mas aí ele pode reforçar o meio-campo, aproveitando, por exemplo, a ausência de Gabriel Peck. 3 volantes, pode ser com Yuri jogando ao lado de Matheus Barbosa e adiantando um pouquinho mais Andrei, que é uma posição que ele também sabe fazer. Mas na frente, Nenê, se puder jogar, ou Palácios. E aí também mais espetados à frente, 3 jogadores brigando por 2 posições a princípio. Figueiredo, Raniel e Getúlio. Ele tem o treinamento de amanhã e tem o treinamento de quinta-feira para poder tirar essas dúvidas. Olha, um quebra-cabeças que o técnico do Vasco vai ter que resolver. E a gente vai até Santa Catarina, porque ele vai estar durante toda a semana conosco, agradecendo muito ao apoio que temos da ZF Esportes, ao querido Matheus, a quem vou abraçar com mais carinho no final desse news, na hora do abraço, e também ao querido Marcolan, grande Marcolan, da capitania lá de Santa Catarina, a capitania de Brusque, que ajuda demais, né? Tá sempre ali nas redondezas, ajudando os vascaínos em Santa Catarina. E o nosso Jean Faísca vai estar durante toda a semana com os boletins, sexta-feira, direto de Criciúma, vai estar conosco. E ele vai participar agora, aqui do Avenews, falando sobre essa situação. 3 zagueiros ou um esquema mais tradicional, no 4-3-3 ou um 4-4-2? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Fala, Jean Faísca! Salve, torcedor vascaíno ligado no News. Uma semana aí de um jogo importantíssimo contra a equipe do Criciúma no próximo sábado. E eu estarei lá, presente, no Heriberto Wilson, graças aí a uma parceria do canal Atenção Vascaínos e a ZF Esportes. Agradecer aí ao Matheus, o proprietário da ZF Esportes, inclusive é a malharia que assina aí a camisa da capitania Vasco Brusque, que é essa lindeza aqui que eu estou utilizando, que muita gente aí pergunta onde que você comprou, Faísca, me chama pelo Instagram, é um material aí com assinatura da ZF Esportes. Enfim, será uma parceria que estará conosco aí durante toda a semana prévia do jogo contra o Criciúma no próximo sábado. E para esse jogo, a escalação do Vasco aí já começa a mexer com os torcedores. Como fazer para recompor aí essa saída do Edmar e também a saída do Peck, praticamente todo o lado esquerdo. E uma das possibilidades é o Vasco jogar com 3 zagueiros. Eu, particularmente, gosto dessa ideia. Eu sei que o ideal seria um tempo maior para ter treinamento.
Esses 3 zagueiros, na minha cabeça, seria o Boza centralizado, ele que tem mais qualidade na saída de bola, o Quinteiro pela direita, o Anderson Conceição pela esquerda. Riquelme, como se fosse um ala mesmo, pelo lado esquerdo, ele que ofensivamente a gente espera que entregue muita coisa, que possa ir muito bem, e pelo lado direito, a permanência do Léo Matos. Não tem a juventude, não tem a saúde do Riquelme para chegar no fundo toda hora, só que é um lateral que quando chega no fundo, sabe o que fazer com a bola. Ali no meio, eu escalaria Yuri, Andrei Santos e Nenê, essa trinca aí se o Nenê estivesse bem, e lá na frente Figueiredo e Getúlio. Daria uma segurada no Palácio. Eu acho que um jogo tão competitivo assim de início, com o Nenê e com o Palácio, seria meio complicado. Então teria que analisar e ver a possibilidade do Nenê, caso contrário entraria o Palácio e lá na frente o Figueiredo e Getúlio. Da minha parte, Flávio e amigos, essa seria a escalação do Vasco para o próximo sábado nesse jogo na cidade de Criciúma. Valeu, galera! Chega de jogar sem camisa ou com coletes para diferenciar o seu time na pelada. Na ZF Sport, tratamos o seu time como um verdadeiro campeão. ZF Sport, usamos a mesma tecnologia e qualidade dos times profissionais, unindo a excelência dos produtos com um preço justo que cabe no seu bolso. Não perca a chance de marcar um golaço. Venha para a ZF Sport e faça um orçamento sem compromisso. Ligue no nosso WhatsApp 47 991 11 3433. ZF Sports, goleada de emoção. Valeu, Jean. Jean que vai estar amanhã aqui no News e também durante toda a programação. Quem ganha a posição titular definitivamente parece ser Léo Matos. Gabriel Dias continua de fora, sentindo dor no tendão patelar do joelho. Complicada a situação. Olha, um problema crônico que traz uma preocupação muito grande. Léo Matos, por ter jogado bem, ter feito ótimos jogos também com a camisa do Vasco, em outras partidas, até no Carioca mesmo, jogou algumas boas partidas, como fez contra o Flamengo, ganha confiança. Mas amanhã ele vai participar de uma entrevista coletiva. Eu estou com muita vontade de fazer uma pergunta para ele. Já vou adiantar aqui. Por que ele ficou tanto tempo de fora? Qual é a explicação que ele tem para ter jogado sua última partida no dia 20 de março contra o Flamengo? Prometa a você, torcedor, fazer essa pergunta. E exatamente porque jogou pouco esse ano, ele tem baixos números. Por exemplo, desarmes, cruzamentos, poucos números. Mas um detalhe importante para você entender, torcedor, dentro do elenco ele é, e você vai ver aí na tela, o segundo em assistências, com 10 passes para gols. Nenê é o líder, com 47. E Léo Matos é o quarto jogador que mais fez gols nesse elenco do Vasco da Gama. Nenê tem 57, Gabriel Peck tem 12, Raniel tem 10 e ele tem 4. Ele jogou 7 partidas na atual temporada e com a camisa do Vasco tem 70 jogos, tendo chegado em 2020. Como eu disse, treina amanhã, treino quinta, e aí o Maurício Souza vai tentar ajustar esse quebra-cabeças para poder escalar o Vasco, que pega o Criciúma. Os ingressos todos esgotados, você está vendo aí a foto do anúncio, torcida do Vasco, torcida do Criciúma, vai ser uma festa muito bonita. Ontem, inclusive, a gente até leu na nossa tradicional live uma mensagem de uma torcida organizada do Criciúma dizendo que os vascaínos não eram bem-vindos, que o clima seria hostil. Pois bem, a diretoria do Criciúma hoje, de forma muito assertiva, colocou em seu Twitter, você está vendo aí a foto, paz nos estádios. Não há o porquê de ter violência. Até porque existem muitos vascaínos em Santa Catarina. E o povo de Santa Catarina é muito ordeiro. O povo de Criciúma é um povo muito ordeiro. Conheço bastante Criciúma. Já fui algumas vezes lá. Então, não tem o porquê da gente achar que vai ter esse problema. Mas parabéns à direção do Criciúma. O Criciúma, que tem como seu treinador Cláudio Tencati. Tencati, durante muitos anos, foi treinador do Brasil de Pelotas, e aí depois girou, depois foi treinador em outras equipes. Enfim, é um treinador que está muito ali no sul, está sempre por ali rodando. É um treinador que tem um jogo amanhã pela Série B. O Criciúma está na Série B do Campeonato Catarinense, mas ele vai poupar esses jogadores. O jogo amanhã às 8 da noite no Heriberto Rios. Ele vai poupar os titulares para ter força máxima sábado contra o Vasco. Apita o jogo, um velho conhecido. Eu confio. Acho que ele pode fazer um bom jogo. Leandro Pedro Voaden, melhor do que o Luiz Flávio ele é. Na bandeira, auxiliar número 1, Leirson Peng Martins. E na bandeira 2, Michael Stanislau. No VAR, o paraibano Wagner Riway. É essa rapaziada que vai comandar o apito e a telinha
para o jogo de sábado em Criciúma. Vasco e Criciúma, que tem no retrospecto 18 partidas. É um confronto equilibrado. Criciúma tem 7 vitórias, 1 empate, 10 vitórias do Vasco, 29 gols a favor do Vasco, 23 a favor do Criciúma. Pelo Brasileiro da Série B, 2 confrontos, 1 vitória para cada. Em Criciúma, foram 9 desses 18 jogos, metade. 6 vitórias do Criciúma, 1 empate, 2 vitórias do Vasco da Gama. E na Série B, apenas 1 partida em Criciúma, com vitória do time da casa. Vamos esperar. Amanhã estarei lá na entrevista coletiva de Léo Matos e vou fazer essa pergunta para ele. Por que o Léo Matos não joga desde o dia 20 de março? No próximo bloco, depois do recadinho da Marcenaria Barros, eu vou trazer informações sobre a SAF, numa semana importante. Hoje já começaram alguns trabalhos fundamentais e quinta-feira a apresentação oficial e você vai ter detalhes daquilo que vai ser apresentado na próxima quinta-feira. A gente volta já já. Sabe aquele móvel que você pensa em fazer para a sua casa, escritório ou apartamento? E tem alguém que planeje para ser do seu jeito? Comprar numa loja é adaptar o seu espaço. Fazer com marceneiro é como você sonha. A Marcenaria Barros é assim, preocupada em lhe atender com prazo de entrega, preços e ótimas condições. Procure pelo telefone 021 99300 8494. Visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Marcenaria Barros, o seu sonho, nosso negócio. E começaram hoje os trabalhos da Junta Deliberativa para apuração, revisão e identificação da listagem dos sócios. A Junta Deliberativa, que foi convocada na semana passada pelo presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Fazem parte dessa junta o presidente administrativo da diretoria administrativa Jorge Salgado, o presidente do Conselho Deliberativo Carlos Fonseca, o presidente do Conselho Fiscal João Marcos Amorim e Antônio Peralta, presidente do Conselho de Beneméritos. Às 5 da tarde, todos estiveram reunidos em São Januário e além desse início de trabalho para definir, para tirar dúvidas, para saber como é que vai ser o prazo para que alguém possa, de repente, fazer um pagamento que esteja atrasado, alguém que queira saber da sua real situação, a secretaria vai estar aberta, o Vasco, por certo, vai soltar algum tipo de informativo para que você, sócio, possa estar apto nesse momento tão importante da AGE, que vai definir se a 777 será ou não parceira do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas também medidas administrativas que foram analisadas necessárias para a convocação da Assembleia. Mas a grande dúvida em relação à quinta-feira, expectativa também, porque às 7 horas da noite, na sede náutica da Lagoa, vai acontecer a reunião do Conselho Deliberativo para conhecimento e discussão da proposta que será mostrada publicamente pela primeira vez pela 777 Partners. Alguns pontos são de grande expectativa e a gente apurou respostas a perguntas que são recorrentes de sócios e tenho certeza você, torcedor do Vasco, também tem. E a gente vai trazer, dentro do possível, porque muitas situações realmente são muito confidenciais. Se você acompanha a gente aqui, sexta-feira, o Otto de Carvalho esteve numa reunião na KPMG, que é a empresa que está organizando toda essa diligência, toda essa transição do Vasco para a SAF. A apresentação foi feita para os presidentes de poder e eles assinaram um documento cuja principal situação era confidencialidade. Ninguém pode abrir a boca, ninguém pode vazar absolutamente nada. Então, fica difícil a gente ter pormenores, mas, no geral, é importante que você nos ouça aqui. Primeiro ponto, São Januário. Muita gente perguntando, qual é a situação de São Januário? O Vasco vai vender São Januário? Não. São Januário vai permanecer com a associação. O que haverá é o aluguel com um pagamento para que o Vasco possa ceder São Januário por um período à Vasco SAF. A Vasco SAF também vai manter todo o complexo, toda a operação de estádio, sem nenhum custo para a associação. E está aberta a discussão para a reforma, sim, de São Januário, um orçamento em torno de 300 milhões de reais, com um projeto de ampliação para 44 mil lugares para um estádio ainda mais moderno. Sobre os CTs, o CT Moacir Barbosa já vai receber uma injeção desses 120 milhões, caso o acordo seja feito depois do resultado da AGE. A princípio, 20 milhões desses 120 milhões serão utilizados para encerrar as obras do CT Moacir Barbosa. E o CT da base virá em seguida, já para o início do ano que vem, um novo aporte
para que o CT da base, que será fundamental para fomentar os nossos talentos, para abrigar aqueles que já temos, esse aporte vai ser feito para que o CT da base seja concluído. Sobre a questão da associação, que é uma preocupação, inclusive os vice-presidentes, há algum tempo atrás, até manifestaram publicamente através de uma carta que não estavam muito satisfeitos, estavam preocupados com o futuro. Eu procurei apurar muito sobre isso. E eu perguntei, é uma permanência saudável da associação? Há algum risco da associação Clube de Regatas Vasco da Gama não seguir com as próprias pernas? E a informação que eu tive é que a associação vai ficar bem financeiramente. Mais receitas do que despesas, vai ter um caixa inicial, sem dívidas, porque esse acordo também aplica um pagamento de todas as dívidas até 700 milhões e o clube associativo vai ficar sem dívida. Além disso, a associação terá bons royalties, possibilidade de incentivos fiscais, exatamente por isso, pagando todas as suas dívidas, poder buscar lei de incentivo, que sempre ajuda a fomentar obras e ações, e uma renda fixa em relação às debêntures FUT. A gestão, é claro que vai ficar, precisa ser boa, para manter, sem grandes arroubos, sem megalomania, ter um quadro enxuto, mas dá para manter a associação. Até porque há um aspecto implícito nisso que é fundamental, o papel do sócio. Como é que vai ficar o sócio do Vasco, o estatutário e o sócio torcedor? Pois bem, eu soube que todos terão seus direitos mantidos, os de hoje. Estou curioso para ter esses detalhes, até porque sou sócio também, estou querendo saber. Então, os maiores detalhes não foram passados, exatamente por conta da confidencialidade. Mas eu fiz uma pergunta a uma pessoa que está ligada a esse processo sobre vai valer a pena continuar sócio da Associação Clube de Regatas Vasco da Gama? E a resposta foi clara. Vai valer ficar como sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Volto a dizer, é um assunto que eu tenho curiosidade de entender. Sobre uma das maiores preocupações, se não a maior preocupação do torcedor apaixonado do Vasco. Competitividade e compromisso. Olha, gente, isso é cláusula número 1. A ideia, sim, é a 777 sendo aprovada como parceira, tendo 70% da SAF do Vasco, é que em 2023 eles cheguem com o pé na porta. Os melhores do mercado, buscar dentro do Brasil, além dos executivos que eles têm contratado e têm colocado aí abertamente, do City, do Liverpool, do Milan, provam que a 777, que tem o Vasco, e isso é cláusula assinada, resolvida, como flagship, cabeça, esses caras vão trabalhar para o Vasco SAF. Estarão administrando os negócios da 777 na área esportiva, porém, o Vasco é o top, é o mais importante. Então, a ideia é ir para as cabeças. Quanto a jogadores, ninguém sabe informar qual é a ideia, a informação concreta do que eles pensam sobre contratação de jogadores. Nessa janela, provavelmente vão investir no que já foi mapeado, usando principalmente alguns perfis. Por exemplo, o Vasco está jogando a Série B, ainda em 2022. Para isso, de repente, trazer um jogador grande, mexer muito num elenco que, bem ou mal, está andando, será que isso não pode trazer algum problema até interno? Pensar muito nisso. Jogadores jovens, com fome, com vontade, talentos, não apostas. Chega de apostas. Mas esses jogadores que poderão chegar, já pensando no ano que vem, de serem de um elenco mais robusto. Talvez para ano que vem, aí sim chegando o jogador de mais nome, de mais peso. Mas isso é tratado muito a 7 chaves. E um outro detalhe importante, proteger a Vasco SAF de ataques e propostas estrangeiras, como, por exemplo, o caso do volante Andrei. Você está vendo aí a reportagem da Globoesporte.com, assinada pelo companheiro Tébaro Schmidt, informando que o Barcelona fez uma sondagem e apresentou uma proposta aos empresários do jogador Andrei de 10 milhões de euros, cerca aí de quase 60 milhões de reais. Esse valor seria dividido por performance, enfim, tem alguns aspectos que dividiriam essa proposta. Os agentes, a princípio, diz a informação da notícia, não quiseram nem levar para o Vasco. E o Vasco me confirmou hoje, não recebeu absolutamente nenhuma proposta. Só que é o seguinte, gente, o Carlos Brasil chegou até me afirmar isso ontem, que não tem o que fazer, a não ser confiar no Andrei e na família.
O Vasco já fez a proposta, o Vasco já encaminhou a proposta. Tudo acertado, de luvas, de salários, o Vasco valorizando muito o jogador. O staff do jogador achou legal. A discussão é em cima da questão que envolve a multa rescisória. Por isso até o vazamento dessa informação hoje, mostrando que 10 milhões é pouco, mas será que 30 não é muito? É bom lembrar que 30 milhões de euros é hoje a multa para que Andrei vá para o exterior. Para o Brasil, 14 milhões. E aí entra a afirmação do Carlos Brasil. Ninguém acredita que o staff e também o Andrei aceitem alguma proposta do Brasil. Até porque seria um retrocesso. Andrei ficaria com o filme queimado, uma situação complicada e não valeria tanto financeiramente. De repente, está aqui desde os 6 anos de idade, espera um pouquinho. Porém, existe um outro detalhe e muito importante, que aí é aquilo que eu falo sempre, é a questão do passado, daquilo que o Vasco plantou a sua vida inteira. O staff do jogador tem uma dúvida. O Vasco está há um mês praticamente de ter a certeza de um parceiro comercial. Qual é a segurança que esse staff tem de que, caso não seja aprovado esse parceiro, a 777, o Vasco vai cumprir com tudo aquilo que prometeu nos 3 anos de contrato que foram propostos? Qual é a segurança que o jogador vai ter? Por isso, está se empurrando um pouquinho com a barriga. É o jogo do confia e desconfia. Olha, a gente quer renovar, ok? Olha, tem uma proposta aqui, tem uma proposta acolá, o jogador está valorizado. É bom lembrar que o Andrei tem contrato até agosto do ano que vem. No entanto, o Vasco diz, a gente já fez proposta, a gente já aceitou tudo aquilo que vocês querem, a gente está discutindo a multa. Então os dois lados estão namorando, mas a desconfiança se esse compromisso vai ser longo ou não, se vai ser um compromisso esburacado. Com a 777, mais segurança. Muito difícil que com a 777 entrando no Vasco, o Andrei não firme o seu compromisso. O presidente Jorge Salgado, informação que você está vendo aí dada pelo companheiro Joel Silva do site Jogada 10, vai entrar mais diretamente. Ele está já participando desse processo junto com o Carlos Brasil e com outras pessoas da direção administrativa do Vasco. Mas o presidente Jorge Salgado vai entrar numa de botar uma situação definitiva para o staff do jogador. Olha, essa situação aí de especulação, de oferecimento, isso vai, não vai? Pô, vamos parar com isso. O staff desmente, diz que não tem nenhum oferecimento a clube nenhum. Nos bastidores do futebol é o que mais se faz e que se fala, porque eu também já recebi essa informação, e o Vasco não quer acreditar, e o staff está se valorizando. Enfim, gente, é um jogo de empurra-empurra, faz parte da negociação. Como eu disse, o jogador tem contrato até o ano que vem, e até o ano que vem pode rolar muita coisa. O problema é que no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E o Vasco quer resolver essa situação agora. Passando a 777, ele vai assinar compromisso porque vai ter segurança. Não passando a 777, é difícil. E talvez até o próprio Vasco dê o ok para uma venda, porque aí vai precisar de grana para cobrir o restante do ano. É uma situação que a gente tem que entender, porque está ainda na dúvida, mas esse é o ponto nevrálgico que faz Andrei e Vasco ainda não assinarem um compromisso. Aliás, uma outra informação que eu reitero, que eu dei ontem, se não der tempo de trazer jogador com a 777 entrando, o Vasco vai buscar o certo, dentro de uma realidade. Não vai buscar quantidades e apostas, mesmo que sejam boas. Chega de pensar, aquele jogador é destaque daquele clube lá do interior. Não. Ou contrata um jogador certo e só traz um, se a 777 não estiver ainda em condição de aportar, ou então o Vasco não vai contratar em penca, por mais que os oferecimentos sejam muito grandes. Já já, o bloco final aqui do News. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47,00 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender, e mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47,00, faça o curso e comece a trabalhar de casa,
ganhando em dólar. E para terminar o Avenil de hoje, informações primeiro sobre a base. Uma semana importante de jogos decisivos para Sub-20 e Sub-17. O Sub-20 amanhã faz semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo, jogo de volta, jogo que vai acontecer às 10 horas da manhã em São Januário. Também o Sub-20 joga no sábado, mais uma partida do Campeonato Brasileiro, agora contra o Atlético do Paraná. Sub-20 do Vasco, que está invicto no Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 11 horas da manhã no Nivaldo Pereira. Domingo, final da Copa Rio. O Vasco leva vantagem diante do Fluminense, ganhou o primeiro jogo em Laranjeiras e agora joga para ser campeão da Copa Rio, domingo, 10 da manhã, contra o Fluminense. Você está vendo fotos aí do Dr. Marcos Teixeira e do nutricionista Léo Acro. Nós informamos na nossa tradicional live de ontem que os dois deixaram o clube. Dr. Marcos saiu no domingo e argumentou cansaço, conversei com ele, mas não descartou até de voltar para o clube numa outra função, mas a questão de viagem, sempre longe da família, o afasta. Já o Léo Acro, ele ainda permanece no clube, mas já comunicou que vai sair também, tem propostas melhores, situações melhores, caminhos profissionais melhores. Boa sorte aos dois profissionais. Você está vendo aí a informação do início das vendas de ingressos para o jogo Vasco e Sampaio Corrêa no dia 16, lá no Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, vai lotar o Castelão. Valores entre R$40 e R$100. Torcida do Vasco, você pode comprar pelo site Bilheteria Digital. Setores 5 e 6 é da torcida do Vasco, R$50. E o setor misto, que é o setor 4, custa R$70. Compre, ajude o Vasco, dia 16, vamos lotar o nosso lado no Estádio Castelão. Agora, a hora do abraço, em nome da CG Segurança Eletrônica, instalação e manutenção de sistema de câmeras de vigilância, interfones, cercas elétricas, portões automáticos e alarmes, é com a CG Segurança Eletrônica. Agora também em Saquarema, Jaconé e em outras cidades da região dos lagos. Você procura a CG para ter segurança para o seu patrimônio. Você tem que cuidar do seu patrimônio, proteja o seu patrimônio. Tem muita gente aí sempre de butuca, sempre ligadão. Você entra em contato com a CG Segurança Eletrônica no número 021 972398454, repetindo 021 972398454, e você pede um orçamento gratuito. O Cristiano vai atender você. O e-mail cgsegurançaeletrônica@gmail.com. Quero ratificar aqui 2 abraços muito especiais ao querido Marcolan, lá de Santa Catarina, grande vascaíno, e também ao Matheus, da ZF Esportes, que nos ajudaram muito para que o Jean Faísca estivesse em Criciúma. Muito obrigado a vocês. A gente não ganha dinheiro nenhum com isso, é apenas para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Nosso Jean Faísca, que está em Santa Catarina, vai para Criciúma na sexta-feira, vai cobrir o treinamento do Vasco, vai estar conosco, vai estar no hotel do Vasco da Gama para trazer a informação para você. E você que queira nos ajudar também com outras viagens aí pelo Campeonato Brasileiro, para que a gente possa fazer uma grande cobertura. Tem São Luís do Maranhão, tem Goiânia, tem muito lugar aí. Se você quiser associar a sua marca durante a semana do jogo para estar aqui no canal Atenção Vascaínos e ajudar na nossa cobertura, é um grande prazer, vai ser um grande prazer. Você manda e-mail para comercial@atençãovascaínos.com. Então, direção @atençãovascaínos.com e comercial@atençãovascaínos.com. Você vai ser atendido e a gente vai discutir aí como é que a gente pode fazer essa parceria para poder cobrir os jogos do Vasco até o final da Série B, que a gente vai subir em 2023. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno no canal Ave Mais. Às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem o Boletim AV e à noite eu estarei de volta com o News. Amanhã estarei no CT Moacir Barbosa, o nosso Boletim AV vai ter notícia de lá. Grande abraço, tchau turma.